Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Estamos aqui na nossa primeira aula, né? Depois do retorno das nossas férias. E eu espero que vocês tenham voltado com muita garra, com muita vontade de estudar. E a gente vai dar continuidade, né, ao nosso capítulo, onde a gente vem falando dos seres invertebrados. E a gente vai tratar agora sobre os equinodermos. Então, a tia pede que vocês abram o livro de vocês na página 277 e vamos acompanhar aqui a nossa explicação de hoje, tá? Aqui a gente pode observar uma imagem, já de início, uma imagem de uma menina na praia e ela está observando uma bolacha da praia. Tia, o que é isso? Bom, gente, vamos lá. Bolacha do mar ou bolacha da praia chama assim por causa do seu aspecto achatado. Esse ser invertebrado, essa bolacha do mar, ela pertence ao filo dos equinodermos, cujo nome provém do grego, onde éstinos significa espinho e derma significa pele. Gente, os equinodermos, eles apresentam uma simetria radical. Seu esqueleto é interno, é endoesqueleto, e formado por ossículos, que são pequenos ossos, de calcário. Em geral, gente, essas estruturas, elas apresentam pequenas projeções na superfície do corpo do animal em forma de espinho, característica que dá nome ao filo, né? Como a tia disse aqui para vocês, éstino significa espinho e derma significa pele. Observando, gente, aqui comigo, né, aqui na nossa página do nosso livro 277, temos aqui esse quadro, onde ele vai nos explicar, vai nos fazer entender o que é, tia, simetria radical, o que é simetria bilateral. Gente, ó, os animais, eles podem ser categorizados de acordo com a simetria que o seu corpo apresenta. Para isso, é necessário traçar planos verticais que passem pelo eixo central do corpo desse animal. E agora a gente vai observar aqui na primeira situaçãozinha, gente, ó, quando, ao traçar os planos verticais, cada uma das partes formadas são iguais entre si, considera-se que esse animal ele apresenta uma simetria radical. Quando a gente traçar os planos verticais e cada parte desse animal for iguais entre si, a gente chama de simetria radical. Nessa segunda situaçãozinha, apenas um plano divide o corpo do animal em duas metades iguais. Então, é chamado de simetria bilateral quando, ao traçar um plano, né, esse plano divide o animal ao meio, tá certo? Gente, dando continuidade, eu peço que vocês acompanhem na página 278. Os equinodermos, eles são um grupo variável, e seus representantes podem ser organizados em 5 principais grupos, que é onde a gente vai observar aqui cada um deles. 5 principais grupos, 5 principais classes, tá? Onde nós temos a classe dos asteroides, temos a classe dos equinoides, ofuroides, crinoides e holoturoides, tá? E agora a gente vai ver a característica de cada classe dessa. A característica principal da classe dos asteroides, gente. Temos representado aqui como exemplo por uma estrela do mar. O corpo tem formato de estrela e a maioria desses animais tem 5 braços. Esses animais rastejam sobre rochas ou conchas ou vivem na areia e na lama. Podem ter várias colorações. O exemplo, a estrela do mar. A classe dos equinoides. Esses animais possuem espinhos e cobrem todo o corpo. Eles não têm braço e o corpo é arredondado ou achatado. E nós temos aqui como exemplo um ouriço do mar. Os ofiuroides, gente, podem viver sobre rochas ou embaixo delas, em conchas ou sedimentos. A maioria desses animais tem 5 braços, mas, diferente dos asteroides, os braços são mais finos
e conectados ao disco central. Temos como exemplo, né, a serpente do mar. Temos a classe dos crinoides. Esses animais, gente, eles apresentam uma estrutura que dá sustentação ao corpo e os liga ao substrato. Além de braços longos e ramificados, a boca fica voltada para cima. Alimentam-se de partículas ou sustentação na água. São sedentários ou se movimentam pouco. E um exemplo que a gente tem é o lírio do mar ou a pena do mar. E temos a classe dos holoturoides, gente, que tem corpos alongados e não possuem braços. Apresentam grande variedade de hábitos. Alguns são cavadores, outros rastejam nos substratos e alguns vivem em fendas. E nós temos como exemplo o pepino do mar. Bom, gente, nós vimos que os equinodermos, eles têm ossículos que compõem o esqueleto interno. Essas estruturas, elas protegem o sistema interno e fornecem a rigidez necessária para a locomoção desse animal. E aí a tia pede que vocês acompanhem agora na página 279, onde a gente vai ver a estrutura do corpo dos equinodermos. Varia de uma classe para outra, então a gente vai ver aqui a estrutura do corpo de um asteroide. E nós temos a estrela do mar, onde aqui, ó, se a gente for seguir as nossas numeração e observar cada numeração dessa, ela vai dizer que a numeração 1, em geral, apresenta um disco central no qual saem os braços. Na numeração 2, na superfície aboral, distante da boca, há espinhos. E aí a gente vai observando aqui na nossa figura. 3, o ânus se localiza próximo ao centro dessa superfície. 4, no disco central encontra-se uma estrutura chamada madreporito. 5. Na superfície oral, em cada braço, existem sulcos ambulacrários, que são rodeados de espinho. E 6. Dos sulcos ambulacrários saem os pés ambulacrários. Aqui a gente vai ver também a estrutura característica da classe dos equinoides e dos holoturoides, tá bom? Acompanha aqui comigo a figurinha. Os equinoides, gente, possuem uma estrutura chamada lanterna, de Aristóteles, que circunda a boca e a faringe. Ela auxilia na obtenção de alimentos como as algas. E aí temos a exemplo o ouriço do mar. Nessa outra figurinha, nós temos um holoturoide, que apresenta estrutura ao redor da boca, chamada pés bucais ou tentáculos. Essas estruturas são pés ambulacrários que utilizam na alimentação, que auxiliam nessa alimentação. E o exemplo, o pepino do mar. Gente, o principal sistema dos equinodermos é o sistema hidrovascular, que é composto de canais, por meio do quais os canais a água circunda, tá? A água que entra pelo madreporito ajuda na regulação da pressão no interior do corpo. Esse sistema, ele é importante na alimentação, na respiração, na locomoção e na reprodução desses equinodermos, tá certo? A água, né, ela é utilizada também para manter algumas espécies, como as estrelas do mar, fixa no substrato ou para permitir que elas se movimentem. Isso é possível, gente, porque a água ela exerce pressão determinada às estruturas no interior do corpo ambulacrário, que, por sua vez, age sobre tentáculos em sua extremidade, permitindo que o equinodermo se fixe ou se solte no substrato, certo? O sistema digestório desses equinodermos é completo. Alguns animais são carnívoros, como as estrelas do mar, e outros são filtradores, como alguns equinoides. A respiração é frequentemente auxiliada pelos pés ambulacrários, por pâncreas ou por árvores respiratórias. Já a percepção sensorial depende de células sensitivas localizadas na superfície desse corpo. Sobre a reprodução desses equinodermos, gente. Eles apresentam sexos separados, tá? Não há diferenças externas visíveis entre eles.
Eles não possuem órgãos especializados para cópula. Assim, os gametas são liberados na água e a fecundação é externa. O embrião presente no interior do ovo se desenvolve da origem a uma larva, que é capaz de nadar livremente por toda a extremidade. E após passar por metamorfose, a larva se transforma em um equinodermo adulto. Os equinodermos, gente, ele apresenta grande capacidade de regeneração de tecidos. Esse processo ocorre mesmo em partes pequenas do corpo. E aqui nós temos também a representação na página 281, né? A representação da regeneração nos equinodermos. Bom, meus amores, explicado sobre esse ser invertebrado, que são os equinodermos, explicado as 5 classes deles, nós vamos agora exercitar, né? E a tia pede que vocês estejam fazendo a atividade que tem na página 282 e na página 283. A tia pede que vocês respondam e que vocês estejam me enviando, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, tá? A tia quer desejar bons estudos e a tia tá aguardando a atividade de vocês. Grande beijo e bons estudos para vocês!